Oi, mundo! Tudo bem com vocês? Eu sou o André Lima, esse é o Caverna Dev e aqui a gente fala pra caramba sobre Python. E no vídeo de hoje, se você tem acompanhado o canal, especificamente esta playlist, que é uma playlist focada em desenvolvedores Python iniciantes, nós vamos continuar o que começamos no vídeo passado. A gente estava falando sobre tratamento de exceções e aqui a gente vai continuar de onde nós paramos para falar agora sobre como que você, desenvolvedor Python, consegue customizar, criar as suas próprias exceções. E como você vai perceber logo no início do vídeo, para fazer isso em Python, a gente não tem como escapar de programação orientada a objetos. Isso tem sido um tema recorrente aqui nos últimos vídeos, então já dá aí para você perceber que não dá para você avançar muito em Python sem você abraçar esse conceito. E ainda que a gente não tenha formalizado o que é programação orientada a objetos e os seus principais conceitos, eu vou tentar fazer isso especificamente sobre o conceito de herança aqui nesse vídeo. Se você já tem uma fundamentação teórica com programação orientada a objetos, eu tenho certeza que você vai entender isso muito facilmente, mas se não é o seu caso, talvez as coisas fiquem um pouco abstratas. Eu tentei apresentar aí alguns exemplos para tornar isso o mais prático possível e eu espero que você consiga entender. De qualquer maneira, não se desespere, porque antes do final desta playlist, eu vou ainda fazer um vídeo exclusivo só sobre esse tema de programação orientada a objetos, dando assim uma introdução para você, desenvolvedor Python, que ainda está no começo da sua caminhada. Mas chega de enrolação, produção, roda a vinheta e bora pro vídeo de hoje. Muito bem, então agora a gente chega na parte mais importante desse vídeo, então abre bem os olhos, se o seu café acabou, inclusive eu recomendo que você pause e vá lá fazer outro, porque a gente vai precisar. Nós vamos falar agora como um desenvolvedor Python consegue definir as suas próprias exceções, de tal forma que ele use isso de um jeito que faça sentido dentro do programa, dentro da lógica que ele está construindo. Isso é algo muito comum, aliás, muito recomendável que você defina as suas próprias exceções customizadas para o seu programa. Isso traz uma semântica melhor, isso ajuda outros desenvolvedores, inclusive você mesmo, depois a bater o olho naquilo e entender exatamente o que uma exceção significa em termos de caso de uso. Mas o detalhe é que, para isso, invariavelmente, a gente vai esbarrar mais uma vez em programação orientada a objetos, sempre ela. A propósito, a discussão que a gente vai ter aqui a seguir é fundamentada muito no conceito de classes, que foi brevemente introduzido na lição anterior sobre funções, ok? Então, qualquer coisa volta lá e assiste essa parte do vídeo. Dentro de programação orientada a objetos, existe um conceito chamado herança, que se refere à propriedade, à capacidade que a linguagem te oferece de definir classes que, na verdade, são filhas, elas herdam de outras classes. Existem diferentes termos para se referir a isso, um deles é esse, né, de classe filha e classe pai ou classe mãe, mas a gente também poderia chamar de superclasse e subclasse. Então a gente diz que uma subclasse, ela herda ou ela estende ou ela especializa uma superclasse, né? Isso quer dizer, você tem uma classe mais genérica, um pouco mais abstrata, que define uma variedade de objetos talvez muito grande, mas você cria uma subclasse que especializa, né, define, restringe um pouco mais objetos mais parecidos com aquilo e depois mais. Então você pode ter classe que é filha de classe, que é filha de classe, etc, etc. Usando até a mesma analogia que eu usei no vídeo anterior quando eu introduzi o conceito de classes, falando sobre carros. Você poderia, por exemplo, ter a classe carro, que é uma coisa muito genérica, muito abstrata, muito ampla, mas você poderia ter então uma subclasse de carro chamada carro elétrico e uma outra carro a combustão. Repara como você já restringiu um pouco mais, você especializou um pouco mais o conceito que a classe carro representa. Você poderia ir até mais um nível, você poderia ter o carro elétrico automático, o carro elétrico manual, o carro a combustão automático, o carro a combustão manual. Então repare como através desse conceito você vai especializando, mas ao mesmo tempo você continua falando de uma mesma entidade que é o carro, certo? Um carro elétrico manual ainda é uma subcategoria, uma subclasse de carro, que é uma classe pai mais genérica, mais abstrata. De forma geral, o conceito seria esse. Por que esse conceito é importante aqui dentro da conversa sobre exceções? Porque o Python vale-se muito desse conceito de herança para implementar toda a sua estratégia de exception handling, o tratamento de exceções. Isso porque toda exceção dentro de Python é uma especialização, é uma subclasse de uma classe maior, mais abstrata, chamada exception. E eu posso te provar isso aqui na linha 98 do nosso código.
Eu vou te apresentar aqui um novo método chamado isSubclass, que recebe 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é uma classe que você deseja investigar se é uma filha, se é uma subclasse do segundo parâmetro, ok? Então, repare que eu estou passando o arithmetic error, que é uma exceção, um tipo de exceção dentro de Python, perguntando se essa classe seria uma subclasse de exception. Se eu executar esse programa, mas é claro, eu tenho que primeiro printar o resultado armazenado aqui nessa variável que eu defini, a gente vê que true, sim, arithmetic error é uma subclasse de exception. Na verdade, a arithmetic error é a superclasse daquela que a gente já viu aqui, a zero division error. Se eu mudar aqui a minha linha 98 agora para perguntar se zero division error é uma subclasse de arithmetic error e executar o programa de novo, a gente vê que o resultado ainda é true. Então perceba que, na verdade, quando a gente está falando da zero division, a gente já estava falando de uma subclasse de exception. Ok, então, tendo esse conceito entendido, como que a gente pode usá-lo para implementar as nossas próprias exceções em Python? Bom, tudo que você precisa fazer é, então, criar uma classe com o nome que você quiser, um nome que faça sentido para a lógica do teu programa, para aquilo que você está tentando alcançar, de tal forma que essa classe seja uma subclasse da exception. E a sintaxe para fazer isso a gente vê aqui na linha 109. Você vê que eu criei aqui uma classe chamada Age Out of Range Exception, seria uma exceção para tratar uma idade inválida, né? Se o usuário tenta colocar um input no meu programa para a idade dele e essa idade está fora de um range que eu considero aceitável para usar o meu programa. E você vê que as duas únicas coisas que eu realmente preciso fazer é isso. É a linha 109, que declara minha classe e, entre parênteses, coloca aqui a exception. Essa é a sintaxe que se usa para estabelecer a relação de herança, né? A relação entre classe mãe, classe filha, superclasse e subclasse. Dentro do parênteses você coloca ali qual seria a superclasse dessa classe que você está criando. Portanto, aqui no nosso caso tem que ser a exception. Ou poderia também, é claro, ser qualquer outra subclasse de exception, também seria uma forma válida de definir uma nova exceção que faça sentido para o seu programa. E aí, logo na linha de baixo, a única coisa que você precisa colocar é essa palavra reservada pass, porque de fato você não está tentando criar nenhuma lógica nova, você só quer estender a classe exception. Quando você faz isso, tudo que a classe exception define, você já recebe aqui dentro da sua Age Out of Range Exception. A partir do momento que eu tenho a minha classe de exceção customizada, criada por mim, eu posso usá-la da mesma forma como a gente já vinha usando aqui a Type Error, Division by Zero Exception, etc, etc. Não muda nada em todas aquelas questões do bloco try, except, mesma coisa. Então, para colocar isso na prática, aqui na linha 112, eu crio uma nova função chamada valida a idade do usuário e recebe como parâmetro a idade, né, o número que representaria a idade. E eu estabeleço dentro dela aqui uma condicional que, se a idade que for passada não for maior do que 18 e não for menor ou igual a 120, então eu uso a palavra reservada raise para lançar, para criar essa exceção. Então essa aqui é uma palavrinha nova aqui dentro do nosso vídeo, né? A gente já viu o try, o except, o else, o finally, que são estruturas usadas para capturar e tratar uma exceção, mas a gente ainda não tinha visto até agora como criar, como lançar, como forçar o Python a criar uma exceção. E a gente faz isso através dessa palavrinha reservada raise, seguida da classe que representa a exceção que a gente quer criar quando aquela condição aconteceu. Repare que entre parênteses aqui, quando eu crio a minha exceção entre parênteses, eu passo um parâmetro, que é uma string. Essa string é uma mensagem de erro. Com essa mensagem de erro, você pode tentar passar para o usuário o motivo, o porquê, a razão dessa exceção ter acontecido aqui. Então, você lembra, por exemplo, lá quando a gente viu a key error, né, quando nós tentamos acessar uma chave que não existe dentro de um dicionário. O Python pintou na tela key error, 2 pontos, e a seguir colocou para a gente o nome da chave que a gente estava tentando acessar e que não existia. Aquilo ali certamente era a mensagem de erro que foi incluída quando o Python fez um raise key error. Entre parênteses, ele mandou ali o nome da chave que a gente estava tentando acessar e que não existia. Então, essa mensagem ela é também carregada junto com o traceback e fica disponível para o Python na hora que ele está manipulando a exceção, né? O objeto exceção que foi criado. Mas seguindo em frente aqui, então, na linha 117 eu defino que a idade do usuário é 210 anos e das linhas 19 a 126 eu tento validar essa idade usando a minha valida idade do usuário.
Vamos executar o programa e ver o que acontece diante dessa situação. Bom, obviamente 210 é maior do que 120, portanto, quando a valida idade do usuário executou aqui, a gente com certeza entrou dentro dessa condicional e a Age Out of Range Exception aconteceu. Mas repara que aqui tem uma questão diferente. Veja que na linha 121, quando eu usei o bloco except, tentando capturar uma provável Age Out of Range Exception, eu incluí também essas duas palavrinhas aqui, as/er. Isso é uma forma de você, dentro do seu bloco except, tratar o objeto em si, o objeto exception que foi lançado. Nesse caso aqui, o objeto Age Out of Range Exception. Esse as é uma palavra reservada, então ele sempre vai ter que ser isso mesmo. No entanto, essa aqui poderia ser qualquer coisa. Poderia ser e, poderia ser x, poderia ser o que você quisesse. É razoavelmente comum, no entanto, você vê programadores usarem o e ou o err, né, que seria para indicar que é o erro, é o objeto erro, o objeto exception que representa essa exceção que veio aqui antes. E você vê que na linha 122, eu simplesmente mando printar esse objeto. E o que é printado, na verdade, é essa mensagem que eu incluí aqui na linha 114. Isso porque o Python entende que quando você está tentando printar um objeto de uma classe que implementa a exception, que estende, né, que herda a exception, o que você está tentando fazer, na verdade, é produzir como mensagem aquilo que foi passado para a exception no momento em que ela foi raised, que ela foi criada. Então, só para a gente recapitular rapidamente essa última parte do vídeo aqui, 2 passos são fundamentais. Um é a criação da sua própria exceção, a sua própria classe que representa uma exceção específica aí dentro da sua lógica de negócio. Essa classe necessariamente precisa estender, né, ou herdar da exception ou de qualquer outra classe que já seja filha de exception. Isso também seria válido. Agora que você tem a sua exceção criada, é claro que você pretende de alguma forma usá-la dentro do seu programa. Então, em algum momento, você vai precisar fazer um raise dessa exception quando uma condição que você entende que se adequa àquela exceção aconteceu. Eventualmente, dentro do seu programa, você vai ter que fazer raise a sua exceção. Ao fazer isso, é muito interessante, altamente recomendável que você inclua uma mensagem de erro que seja user-friendly. No caso user aqui, eu digo o próprio programador mesmo, né? Para que você depois, olhando para essa mensagem, ela faça algum sentido para você. Mas não custa nada também, nesse momento, pensar no usuário do programa mesmo, como foi o meu caso aqui, né? A Age Out of Range Exception, a mensagem que eu coloco aqui como parâmetro para inicializar essa exceção, para lançar essa exceção, depois eu printo ela na tela, né? E um terceiro passo, eventualmente, seria, claro, você fazer o handling, né, o tratamento dessa exceção que você criou. E aí, opcionalmente, você pode incluir esse as, nome de uma variável, e aí, então, referir-se a essa variável dentro do seu bloco except, tratando, manipulando ela da forma que melhor convém. Eu sei que esse conceito pode ser um tanto abstrato, principalmente se você ainda não é familiar com programação orientada a objetos, mas eu espero que tenha ficado claro e que você tenha entendido aí como você pode criar suas próprias exceções. Lembrando, é claro, que não é obrigatório, não necessariamente você precisa criar suas próprias exceções. Isso é recomendável, mas você pode simplesmente usar as exceções de alguma forma, aquelas que o Python já disponibiliza, se elas se encaixam bem no seu cenário aí. Antes de acabar o vídeo, eu tenho que fazer uma correção aqui, porque na linha 113, quando eu defini a validade do usuário, eu tinha colocado o condicional aqui que não faz o menor sentido em Python. Na verdade, para aquela condicional funcionar da forma como foi descrito, ela deveria ter sido assim e não como estava antes. Não sei de onde eu tirei aquilo, mas eu não podia terminar esse vídeo sem fazer essa correção aqui. Agora sim, dá para encerrar o vídeo. Espero que você tenha gostado, que ele tenha sido útil para você e peço que, se isso foi o caso, não deixe de curtir, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e compartilhe com quem você acha que vai fazer um bom proveito desse material também. Obrigado, falou e tchau!